Olá, sou Vitório De Simone, seu amigo contador. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre e-commerce. Como que você pode pagar menos impostos no e-commerce? Como vocês sabem, nossa empresa contábil é especialistas em e-commerce. Então venha acompanhar esse vídeo com a gente, mas antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal para receber muitos assuntos sobre e-commerce e também sobre outros assuntos. Os impostos no e-commerce são um dos pontos que afetam a rentabilidade das lojas virtuais. Mesmo negócios com bom volume de vendas e tráfego consistente podem trazer margens comprometidas, às vezes por erros fiscais que passam despercebidos no dia a dia, mas que com certeza pesam no caixa mês após mês. O problema é que muitos lojistas acreditam que pagar imposto faz parte do jogo. Lógico, tem que pagar o imposto, mas não questionam se estão recolhendo além do necessário. Na prática, boa parte dos e-commerce pagam mais impostos do que deveria, às vezes por falhas de enquadramento, parametrização fiscal incorreta ou ausência de planejamento tributário. Então, nesse vídeo, você vai entender quais são os erros fiscais mais comuns no e-commerce, como eles impactam diretamente no lucro da sua operação e o que pode ser feito para corrigir esse cenário de forma legal e estratégica. E por que os impostos no e-commerce merecem uma atenção constante? Diferente do varejo físico tradicional, o e-commerce ele opera num ambiente fiscal mais complexo. Então, vendas interestaduais, múltiplos estados envolvidos, marketplaces como intermediadores e regras específicas de ICMS, com certeza tornam a gestão dos impostos no e-commerce ela um pouco mais desafiadora. E quando não há acompanhamento técnico, os erros se acumulam e geram uma carga tributária acima do necessário. Preços menos competitivos, margem de lucro comprimida, problemas de caixa, risco de autuações fiscais. O que acontece? Isso são os principais gargalos e é o primeiro passo para virar o jogo. Então, por exemplo, escolher o regime tributário sem análise do modelo do negócio. Isso é um dos erros mais frequentes relacionados aos impostos no e-commerce, que é aquela escolha automática do regime tributário, geralmente baseada apenas no faturamento. Isso é muito comum. Muitos lojistas optam pelo Simples Nacional, acreditando que ele sempre será o mais barato. No entanto, dependendo do mix de produtos, do uso de marketplaces e da incidência do ICMS-ST ou do regime monofásico, o Simples pode se tornar ainda mais oneroso que o lucro presumido, ou até mesmo o lucro real. Então, sem simulações comparativas, a empresa pode passar anos pagando imposto acima do necessário. Outra situação, não considerar corretamente o ICMS nas vendas interestaduais. Então, o ICMS é um tributo mais sensível quando falamos do imposto do e-commerce. Vender para outros estados exige uma atenção em relação a muitas situações e alíquotas interestaduais. Outra questão, a questão da parametrização fiscal incorreta dos produtos. A classificação fiscal errada é um dos maiores vilões dos impostos no e-commerce. Erros no NCM, na CST, no CSOSN ou CFOP podem causar pagamento indevido de ICMS, perda de benefícios fiscais, incidência errada de PIS e COFINS e problemas em fiscalizações. Então esse é um erro comum quando o cadastro do produto ele é feito sem validação contábil ou fiscal, especialmente em operações com grande volume de SKUs. Outra situação, ignorar regimes especiais, tá? Também é outra situação que tem que ser verificada. Quando esses regimes não são corretamente aplicados, o e-commerce ele acaba pagando impostos em duplicidade. Outro erro é não revisar a tributação ao vender em marketplaces, como intermediadores, por exemplo. Isso traz algumas armadilhas fiscais. É um erro recorrente nos impostos, não considerar corretamente as retenções feitas pelos marketplaces. Responsabilidade pelo recolhimento do imposto, diferença entre venda própria e venda intermediária. Isso é muito importante verificar. Sem esse controle, o lojista pode pagar o imposto duas vezes ou deixar de compensar valores já recolhidos na fonte. Outro erro é a falta de conciliação entre faturamento, estoque e fiscal. Quando não há essa integração entre as vendas, o estoque e a contabilidade, os impostos no e-commerce eles passam a ser apurados como base em dados inconsistentes. Isso gera problemas como, por exemplo, divergência entre faturamento real e o declarado, erros na apuração de ICMS, falta de rastreabilidade fiscal, dificuldade em fiscalizações, a conciliação periódica também, ela evita que erros pequenos se transformem em grandes prejuízos. Então, precisa-se
verificar todas essas situações e aproveitar todas essas oportunidades legais de recuperação de créditos para que você pague menos impostos no seu e-commerce. Bom, essas foram algumas das situações que a gente percebe no dia a dia. Como somos especialistas em contabilidade para e-commerce, queremos te dar todas essas possibilidades para que você faça essa revisão de todas essas questões na sua empresa e, se precisar, estamos à disposição para te ajudar. A Simone AD5 Contabilidade é especialista em e-commerce. Entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar a verificar todas essas situações da sua empresa para você pagar dentro da conformidade legal, se você está pagando o menos de imposto possível dentro de todas essas situações, revisando todos esses erros que eu coloquei aqui. Entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar.